E eu tive o privilégio de ser convidada para estar com vocês na sala de estar da Hebraica para compartilhar algumas sugestões bem práticas de como deixar o seu cantinho mais acolhedor, mais saudável, mais equilibrado e mais harmonizado em tempos de pandemia. Tá? As sugestões que eu vou estar compartilhando são fundamentadas na técnica do Feng Shui, da geobiologia, que é a biologia da construção, e algumas pitadas da neuroarquitetura, que é a neurociência aplicada à arquitetura. Harmonia, por exemplo, ela vai falar que não pode deixar o celular do lado do criado mudo para não ter más vibrações. Ela vai falar meio de harmonização, assim, no sentido de harmonização, acho que acho que mais do que o celular do lado, porque a hora que fala de neuroarquitetura, assim, são os elementos. O espaço ele é sinestésico, né? Você tem percepções dele. E a hora que você fala de neuroarquitetura, sempre que a gente estuda neuromarketing para aplicar nos projetos, que exatamente para poder fazer. Nunca ouvi falar neuromarketing, é a primeira vez que eu escuto essa palavra. Então, o que acontece? Tudo, de alguma forma, te provoca sensações, estímulos. Então, você organiza o espaço de tal maneira que você vai provocar um estímulo que a pessoa, você vai induzir que a pessoa tenha a sensação que você quer. Por exemplo, eu cheguei a fazer um escritório para a Natura, que a luz, não a luz de trabalho, mas a luz do ambiente, ela ia mudando de acordo com o horário do dia, porque cada horário do dia teu metabolismo reage de uma maneira. É interessante, então, né? A gente ia mudando a cor do ambiente para fazer com que as pessoas tivessem, é uma meio sacanagem, tal, mas que as pessoas estivessem sempre rendendo. Então, a hora que ela caía o rendimento, você colocava uma cor, quer dizer, na iluminação de fundo, que estimulava, vamos dizer, puxando mais para o vermelho e tal. Porque aquela história, depois do almoço que você tem, né, né, aquela preguiça, então você tem que estimular os caras, era uma área de marketing. Então, você tinha, vamos dizer, a luz de trabalho, onde a pessoa estava, e a luz direta que ia meio que tingindo. Então, o ambiente ele ia se transformando de acordo com o horário do dia para aumentar o rendimento das pessoas. É muito legal. Tem uns restaurantes que colocam umas cores de propósito para a cor do para instigar, vamos dizer. Tem cores que são proibidas para restaurante. É verde. Verde é complicado, azul é mais complicado. Agora laranja, vermelho, laranja dá apetite, para comércio, estimula a vontade. Exato. A gente aqui precisa mudar para não ter vontade de comer. Qual que é a vontade? Não ter vontade de comer. Põe azul clarinho. Azul clarinho, beleza, você vai ficar ligadona e tudo certo. Tem vontade não vai de ter comer, fome, tá bom. vai ficar tranquilo. E dizem que se você fica olhando muito aquela luz azul antes de dormir, ela tira teu sono. Não, tanto que os carros, olha como é, vamos dizer, nos veículos, o painel, a luz dos painéis, elas começaram a ser azuis, à noite principalmente, para tirar o sono do motorista. Então, assim, a cor influencia muito, muito. Assim, é tão interessante isso. Então, e acho que legal, assim, ela... Você é formado em quê? Oi? Você é formado em quê? Marketing? Não, em arquitetura, mas eu sempre fiz muita arquitetura ligada à Marte. Oi, Laís, tudo bom? Oiê! Minha filha faz Fala, arquitetura. Rui. Olá, gente! Deixa eu Fala, avisar Edu, Oi, tudo tá bom? Tudo bem? Olha, Jorge? gente entrando. Minha filha faz arquitetura. Aonde que ela faz? No Mackenzie. Eu fiz Mackenzie. Eu sou suspeito, eu acho Mackenzie... Sensacional. É o melhor... Mas é puxado. Meu, sim, qualquer uma que você quer fazer sério é puxado. E a arquitetura você rala pra caramba, tem muito trabalho. Tudo bom? Muito. Oi, gente. Imagina ela fazendo online. Então. Online? Vou te dizer, meu escritório é na nuvem, então eu sei bem como é fazer online. Então vai na boa. Ela tem que tirar foto dos trabalhos e mandar. Bom, deixa eu ficar. Legal. Boa tarde, todo mundo. Tudo bem? Boa tarde. Oi, Edu. Olá, vocês estão me vendo bem? Fala, Laís, super bem. Oi, Laís. Agora sim. Olá, Cima, Elza. Oi, beijo. querida, boa. Oi, Oi, Flavícia. cadê eu?
Tá aí, tô te Tá vendo. aqui, tá aqui, tá aqui. Oi, linda. O pessoal tá entrando, legal. Oi? Eliana! Oiê, tudo bem? Oi, gente. Oi, Liane. Laís é minha irmã, hein? Se a gente sabe. Legal ver um monte de conhecidos aqui, hein? Não é? Sempre, não, toda semana, tá super legal. E tem uma galera que a gente tá vendo direto aqui. Virando umas novas turmas. Deixa eu avisar aqui. Turmas digitais. Fechar a porta que meu filho tá reclamando do som. Filho só reclama, né? Esse papo de coworking em casa não funciona. Porque cada um tem uma atividade muito diferente. Sem dúvida. Pra mim, não é difícil. Está sendo um exercício para todo mundo, né? De readaptação geral, né? Com certeza. Com certeza. Gente, Mas tá acho que parecendo, no fim tá nós vamos parecendo o escolher clube bons. da Luluzinha. Só tem 3 homens aqui. O que está acontecendo? Bom, mas pelo menos são 3 homens que bom que tem representam 3. bem, eu acho. É, né? que bom que tem Pô, 3. aí, tamo aí. Edu, Ui. Oi, gente. Oi, Mas a Stephanie. qualidade dos Stephanie. homens é Olá, boa. Stephanie. Oi, tá boa? Tudo bem, querida? Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Oi, Tere, que bom te ver aqui. Obrigada pelo convite. Que linda. O convite chegou em Israel, por isso que eu tô aqui. Ai, que legal. bom! Legal. Que legal. Que bonito, bacana. Que legal. Que legal. Quero curtir esse momento com vocês. Já estamos saindo da pandemia e o convite chegou em boa hora. Que bom, hein? Que bom que Israel está saindo. Nossa, que legal. É, aqui tá num crescente ainda. A gente vai ter mais uns tempinhos. Tá? Declarou euforia. Já tá todo mundo nas praias aí? Israel já. 52 graus hoje. É, falaram que tá uma 52 onda graus? louca, né? Nossa. É, 52 graus? Aonde? Yamamela, Nossa. perto de Eilat. Que A gente calor, chegou hein? aqui a 40, 46, 48. 52 graus em Israel. É Mar insuportável. Morto. É no Mar Morto. Eu tô falando. Em Eilat também faz quente assim, né? Eu já peguei 40. Tudo bom, Que Laís? bom te ver. Bom ver vocês todas aí. Eu falei, hoje eu consegui. Finalmente. Tudo bom? Que legal. Muito bom. Então, eu peguei 49 graus em Israel. É insuportável. Em Eilat. Eu gosto muito, eu amo de paixão. Eu me não sinto consegui. super bem, trabalhando bastante. Eu trabalho na área de educação, com a máscara de plástico, suando e trabalhando. Mas As liberaram crianças as na escola? crianças. As crianças não, mas Não, o é isso que eu queria grupo que saber, porque trabalha... Na França, eles puseram as crianças na escola e todo mundo, parece que não teve problemas, eles tiraram de novo, né? Porque Mas nós Israel nós temos escola na hebraica. Você sabe que a hebraica tem bastante criança, né? Então a gente está preocupada com as crianças que possam ir para a hebraica, né? É uma coisa importante saber quando que elas vão poder ir, né? É isso. Se Deus Mas quiser, logo. os adolescentes, né, já foram para a escola e liberaram do uso da máscara, né, que eu li hoje. O uso da máscara ele foi liberado até sexta-feira, justamente pelo calor. Não dá para suportar, né, assim. Não dá. Entendi. Não dá. Mas que bom que Israel já está liberando, sinal de que daqui a pouco vai ser liberado aqui também. E logo mais vai estar todo mundo comemorando. Deus te ouça. Se Deus quiser. Vocês ouviram? Vai Vocês ouviram passar. ontem? Ontem parece que os Estados Unidos está na segunda fase de teste de uma vacina que está indo positivo. Sim. Eu li sobre isso, sim. Li sobre A bolsa isso. subiu imediatamente. Assim que anunciaram, a bolsa subiu 5%. Meu, é luz no túnel, né? É uma luz, é uma luz. Olha, Deus que
discute isso, mas vai demorar, né? Porque até ter uma vacina para todo mundo vai ser, talvez... Agora é a competição para quem chega mais rápido na vacina. Israel, Estados Unidos. Mas quem chegar vai ter que deixar a patente aberta, gente. Não vai dar para fechar a patente. O ideal seria todo mundo se unir, em vez de ficar competindo quem chega mais rápido, né? Não importa mesmo. Que a gente Eu acho que o resultado mais rápido e melhor. Eu acho que a competição é muito positiva. E eles estão tendo interação. Eles estão se interagindo. Estão interagindo. E eu acho que a competição é muito saudável aqui. Eu acho que entre as coisas que o corona trouxe, ele trouxe um pouquinho mais de competição, um pouquinho mais de solidariedade, né? Mas competição cooperativa. Competição cooperativa. Ele está humanizando, né, as relações, Exato. o olhar. Uma ajuda mútua. Uma ajuda mútua. Oi, Anitta, tudo bem? Oi, tudo bom? Tá boa, tudo bem? Oi, pessoal. Oi, pessoal, quanta gente bacana, quanta gente nova, quanta gente que já frequenta aqui a nossa sala. Muito bom ver vocês. Muito bacana. Vai ter petit four? Oh. Só se distribuir. Eu queria um café com pão de queijo. Café com pão de queijo. Eu topo. Pão de queijo. Eu topo. O horário também. vai bem. O horário vai bem, né? Pão de queijo eu vou mandar para vocês. A gente pode fazer uma evolução da sala com o iFood distribuindo para todo mundo antes os petit fours e tal. Aí... Perfeito. Estamos anotando. Uma reunião chique. Aliás, a gente está anotando as boas ideias. Somos super favoráveis. Se vocês quiserem colocar no chat ideias de assuntos para a sala, super legal. Super bem-vindos. É verdade. Eu tenho várias ideias, muitas ideias. Boa. Pode colocar lá. Nós estamos precisando. Manda pra gente, Eva, porque a gente... Eu tenho várias ideias interessantes, principalmente as pessoas que estão sozinhas. Existem dois tipos de pessoas, as pessoas que estão na família toda e tem pessoas que estão simplesmente sozinhas, né? Então é diferente, né? É dois enfoques bem diferentes. Novos hábitos, tudo, né? Legal, é uma boa ideia. Pessoal, a gente daqui a pouquinho a gente já vai começar. A gente quer explicar para vocês um pouquinho como que funciona aqui para quem é a primeira vez que está vindo, né? Eu, o Jorge, a Stephanie, o Rui, o Mussi, que não está aqui. A gente organiza essa sala sempre com assuntos bacanas para que a gente tenha uma tarde gostosa, descontraída e que a gente não fique pensando aí, né, só em coisas ruins, né? Tem tanta coisa boa por aí e a gente está aqui exatamente para isso. Então, hoje a nossa convidada é a Laís, né? Ela vai falar sobre harmonização de ambiente e sobre várias outras coisas, vai dar dicas legais para a gente. E a gente vai fechar o microfone de todo mundo enquanto ela fala, ela vai compartilhar a tela com a gente. E depois que ela falar, a gente abre para perguntas, a gente abre para bate-papo, tá bom? Com certeza a gente tem muita coisa para perguntar para ela. Então, podemos começar? Você muta aí, Jorge? Cadê? Laís, você consegue se desmutar? Agora sim, já mandar? estão me ouvindo? Deixa eu só falar uma coisinha que eu esqueci. Quem quiser falar, a gente usa, aqui onde tem os participantes, a gente usa uma ferramenta que tem de levantar a mão e aí aparece aqui pra gente uma mãozinha azul e a gente sabe que vocês querem falar, tá bom? E tentar se manifestar de alguma maneira para a gente ver, tá bom? Vamos lá, podemos começar. Então tá ótimo. Gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer de coração a presença de cada um de vocês, o convite da Silvia em especial, que foi assim muito bem-vindo. Me traz muita alegria poder estar compartilhando informações, sugestões que eu espero que possam inspirar vocês a fazer pequenas mudanças, pequenos gestos
para trazer mais conforto, né, nesse momento que a gente está passando, que a gente está vivendo, esse momento inusitado para todos nós, onde nunca, eu imagino, né, nós tivemos uma interação tão forte com os nossos espaços, né, com as nossas casas, com as nossas moradas, e o que isso está trazendo para a gente de novo, de desafios, né, para todos nós. Então, assim, baseado nos estudos que eu venho fazendo como terapeuta de ambientes, assim, para mim é muito prazeroso poder estar compartilhando com vocês. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história pessoal para vocês entenderem como é que eu cheguei nessa atuação como terapeuta de ambientes, que é uma atuação recente na minha vida, mas, porém, que está me trazendo muita satisfação. Então, eu vou contar 5 minutinhos enquanto o pessoal está entrando, eu vou falar de mim um pouquinho. E vocês tendo dúvidas, vocês podem ir levantando a mão e colocando no chat, e a Silvia vai me guiando aí para as perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Laís Gottlieb de Franco, eu tenho 51 anos, eu sou casada com o Marcos há 22 anos, nós optamos por não ter filhos, e a minha trajetória profissional, né, ela se iniciou lá atrás, quando eu fiz a formação em desenho industrial na FAAP. Eu me formei em 1991, e essa foi uma das primeiras escolhas muito importantes que eu fiz na minha vida, e que me trouxe assim resultados muito satisfatórios, né? Eu acho que a gente acaba colhendo os frutos de cada uma das nossas escolhas, e quando esses frutos são positivos, isso é muito gratificante. Então, na época em que eu prestei o desenho industrial, era uma profissão muito nova, as pessoas não sabiam ainda o que era, e hoje a gente entende, né, como designer, porque o desenho industrial virou em vários segmentos, como designer gráfico, como designer de interiores, como designer têxtil, isso abriu muito, né? Então, isso era uma profissão nova naquela época, que hoje é muito comum. E eu imagino que a profissão de terapeuta de ambientes, espero, né, que chegue também dessa maneira, que as pessoas possam entender do que se trata isso, né? Eu trabalhei em agências de design de embalagens, e em 1990 eu saí da Benchmark, que era essa agência onde eu trabalhava, e montei o meu home office. Então, eu estou tendo a oportunidade de passar por esse momento de uma forma um pouco mais tranquila, porque eu já venho trabalhando em home office há 20 anos, né? Então, isso também me trouxe alguns benefícios nesse momento, que eu já estava estruturada para poder estar trabalhando nesse formato. Enfim, fui muito feliz na atuação como designer gráfica, ainda trabalho com isso esporadicamente. E em 2015, meu pai adoeceu, ele teve um câncer de pâncreas, e nesse processo da doença dele, eu acompanhava ele pelas sessões de quimioterapia, né, durante o tratamento. Deixa eu só tentar, como é que eu faço para aumentar minha tela aqui? Deixa eu ver aqui, eu estou vendo todo mundo e não estou me vendo. Deixa eu ver aqui. Enfim. Mas ela tá, porque do formato que tá, sempre quem está falando aparece em destaque para os outros. Então tá bom, beleza. Inclusive a tecnologia para mim é um desafio, né? Está sendo um desafio aí nesse momento. Enfim. Então, agora eu consegui, agora eu estou melhor. Voltando lá. Quando meu pai adoeceu em 2015 e eu comecei a acompanhá-lo nas sessões de quimioterapia, eu sempre tive muita dificuldade em transitar pelos hospitais, por esses ambientes. Eu admiro demais as pessoas que trabalham nessa área, porque, enfim, para mim é bastante difícil. E acompanhando ele nas sessões, instintivamente eu ficava prestando atenção no espaço. Cada vez que eu chegava no hospital, eu ficava olhando as cores, eu ficava prestando atenção nos cheiros, nas imagens, nas pessoas, enfim. E tudo aquilo assim começou a despertar em mim uma vontade de entender o que poderia ser feito nesses espaços para trazer um pouco mais de conforto, de alegria,
de deixar essa interação, né, um pouco mais suave. Enfim, eu sou uma pessoa que eu sempre cuidei da minha saúde, acho que por isso que eu também tenho um pouco de receio com esses espaços, com esses ambientes. Desde muito cedo eu venho buscando assim, o que é bom, o que é belo, o que faz bem, e isso se traduz no meu dia a dia de várias formas, né? Então, assim, eu sempre tive muita afinidade em me tratar com as terapias alternativas, com florais de Bach, com aromaterapia, enfim, toda essa parte mais natural, né? Até hoje eu procuro me tratar dessa maneira. E então, assim, no momento que eu estava nesse ambiente, eu ficava pensando o que poderia ser feito com esses artifícios para poder deixar o espaço um pouco mais leve, né? Enfim, e naquela época estava aquela febre de pintar mandalas, né? Que eu quase não gosto de mandalas, e as mandalas, elas têm essa intenção de trazer a gente para o centro, e eu levava o meu livro de mandalas para pintar durante as sessões de quimioterapia, como uma forma de eu me reequilibrar e de eu poder ficar um pouco mais centrada ali. E foi muito interessante o dia que entrou uma voluntária, uma senhora, e ela me viu ali pintando e ela falou, nossa, o que você está fazendo? Aí eu falei, é uma forma de eu me distrair, de eu me sentir um pouco melhor aqui. E eu fiquei muito surpresa quando na semana seguinte eu voltei para acompanhar o meu pai na sessão de quimioterapia e eles tinham adotado isso no hospital, no Sírio-Libanês. Eles tinham xerocado algumas mandalas e estavam distribuindo para os acompanhantes um lápis de cor e tudo mais. E nesse momento, assim, eu tive uma sensação muito forte. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, enfim, eu fui buscar algum caminho que me levasse para poder entender como é que eu poderia, né, tá atuando dessa forma, né? E acabei iniciando um curso de Feng Shui, da formação de Feng Shui. O Feng Shui, ele é uma técnica milenar chinesa, ele foi desenvolvido há mais de 4.000 anos na China com a intenção de proporcionar espaços mais saudáveis. Eu já tinha aplicado essa técnica na minha casa. Ela não tem nada de bruxaria, tá? Como muitas pessoas pensam, é uma técnica bastante complexa. Enfim, eu fiz essa formação. Como eu estava falando para vocês, né, que eu sempre busquei essas questões do que é bom, do que é belo e faz bem também. Eu iniciei os meus estudos de Cabala em 1995, estudo até hoje e confesso que ainda sei muito pouco sobre esse assunto, mas foi um dos caminhos onde eu encontrei para encontrar a minha espiritualidade, né? Eu sempre tive essas questões de querer saber quem somos, de onde viemos, qual é o sentido, o propósito da nossa existência, e a Cabala me trouxe muitas respostas nesse sentido, tá? Eu também venho buscando, né, essas formas de autoconhecimento através do yoga também, que é uma filosofia espiritual, assim como a Cabala não é uma religião, ela também é uma filosofia espiritual. E todos esses caminhos eles foram se juntando nessa minha nova opção profissional, tá? Aí eu acabei fazendo a formação em Feng Shui. Desde 2015 eu venho atuando como terapeuta de ambientes com essa intenção de deixar os ambientes mais equilibrados, mais saudáveis e mais harmoniosos. No ano passado eu iniciei a formação em geobiologia, que é a biologia da construção, que é um estudo multidisciplinar, ou seja, são muitas disciplinas envolvidas nesse estudo, onde as considerações são muito extensas, desde a localização dos espaços físicos, né? A gente estuda como é que os ambientes podem impactar, como as construções podem impactar a nossa saúde. Então, tem vários parâmetros que são considerados, desde a localização dos imóveis, a iluminação, a qualidade do ar, os campos eletromagnéticos, que eu vou falar adiante, que é uma coisa bastante séria, os ruídos, a acústica, né? Enfim, a psicologia do ambiente. E eu acabei fazendo como um trabalho de conclusão de curso de geobiologia voltado em neuroarquitetura, que é a neurociência aplicada à arquitetura. O que significa isso? É como o nosso cérebro ele é impactado pelos ambientes, pelos espaços, tá?
Então, juntando tudo isso, nasceu a Morada Harmonia, que é onde eu trabalho como terapeuta de ambientes, né, através de projetos personalizados, alinhados com a necessidade de cada cliente, né. As consultorias que eu faço, elas são tanto empresariais como residenciais, e foi assim que eu ingressei nesse caminho. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre isso, sobre alguma questão. Eu não vou me aprofundar hoje, tá, nas técnicas que eu utilizo, eu acho que não é o caso, não é o assunto hoje, é só para vocês entenderem do que se trata o processo de harmonização de ambientes. Ficou claro? Ficou legal, acho que deu para entender também como é que você chegou nisso. Mas assim, acho que está todo mundo super curioso, o que de prático consegue levar disso para si, nas suas casas, porque é isso, todo mundo tendo que lidar com seus espaços, descobrindo espaços que nem imaginavam que existiam nas suas casas, mesmo que fosse um apartamento de 20 metros quadrados. E eu acho que depois falar um pouquinho e abrir para as pessoas levantarem. Acho que a Steph já abriu o microfone, deve estar curiosa também de alguma coisa. Quem quiser mais falar. Ok, se alguém tiver alguma pergunta pode fazer, senão eu vou adiante. Como esse estudo ele implica muito a nossa relação com o que está em volta, com o nosso espaço, com o que a nossa mente está captando, eu trouxe algumas imagens para ilustrar, né? Dizem que é aquilo que o coração, como é que é? Aquilo que a gente não vê, o coração não sente, mas eu já vou usar uma outra expressão. Eu acho que tudo aquilo que a gente vê faz a gente sentir muitas coisas. Então, eu trouxe algumas imagens para estar ilustrando isso para vocês, e é a forma que eu vou estar compartilhando como é que esses espaços podem estar mexendo com a gente, o que a gente pode estar fazendo para tornar essa interação mais agradável, principalmente nesse momento, mas que essas sugestões possam ficar para sempre para vocês, tá bom? Boa. Alguém tem alguma pergunta? Posso ir adiante? Pode. Então, vamos lá, eu vou iniciar a Flávia acho que está levantando o dedo ali, o Rui também. Vamos lá. Então, rapidinho. Eu queria saber se tem a ver o lado que a gente dorme da cama, se o nosso quarto dá para o banheiro, se o pé dá para o banheiro, essas coisas de energia, essas coisas que dizem. Sim, os posicionamentos têm uma grande influência, sim. A questão da cama, o lado que a gente dorme na cama, ele pode ter influência dependendo das energias que vêm do solo, das energias telúricas, tá? Que a gente estuda na geobiologia. Mas para eu poder te responder alguma coisa, eu não tenho como fazer isso agora, né? A gente tem que ir nos espaços, tem que fazer as medições adequadas para poder trazer essas respostas. Agora, o posicionamento da cama, existe uma coisa que a gente chama de posição de comando, que ela é sugerida tanto para a gente dormir, quanto para a gente cozinhar, como para a gente receber os amigos, como para a gente trabalhar, né? Que é você estar sempre de frente para quem está entrando no teu espaço. Tá? Sempre olhando na direção de quem está entrando. Isso favorece, isso traz uma sensação de você estar mais no controle, menos vulnerável do que quando você está de costas para as portas, que você não vê quem está entrando no teu espaço. Isso pode trazer uma sensação de vulnerabilidade. Então, quando a gente tem a possibilidade de estar alinhado de frente para as portas, sim, isso é bem-vindo. Tá? É um pouco do conceito de defender tua retaguarda. Então, assim, eu vejo muito, até estudei um pouco, até complementando isso, tanto o Feng Shui, você pegava até um pouco, tem a ver com a kashrut, de algumas formas. Acho que você pega um pouco o que agride o ser humano, o que te fragiliza e o que te fortalece, e transforma um pouco isso em mitos e hábitos e algumas regras que você coloca fórmulas. É como se fosse, o Feng Shui é como se fosse um algoritmo de, sei lá, 1000 anos, quanto tem, e que pega essas regras de como viver melhor e ajuda aplicando isso no nosso dia a dia, nos espaços. Não sei se é mais ou menos isso. Né? Não, super legal a tua colocação, Jorge. Vamos pensar assim, né? Lá atrás, quando a gente vivia na época das cavernas, a gente tem que entender que o ser humano, nós sobrevivemos graças
ao fato da gente ter conseguido perceber os ambientes em volta da gente, né? Então, lá na pré-história, quando a gente vivia nas cavernas, que as cavernas eram a nossa casa, que a gente estava vulnerável o tempo todo aos espaços, como é que a nossa sobrevivência se deu? Ao fato da gente conseguir perceber se um ambiente ele era hostil, perigoso, ou se ele era amigável. Quando ele era hostil, o que acontecia? A gente fugia, né? E quando ele era amigável, a gente ficava. Então, o Feng Shui, ele tem, em média, 4.000 anos, tá? Ele é fundamentado na medicina tradicional chinesa. Ele funciona como uma acupuntura nos ambientes, onde a gente vai colocando, vamos chamar assim, as agulhas certas nos lugares certos, ou seja, as coisas certas nos lugares certos. Eu não vou me aprofundar muito na técnica hoje, mas eu vou entrar agora nos slides e aí vocês vão conseguir entender que o Feng Shui ele é baseado em duas energias, que a gente chama, que é o fluxo da energia Qi, que é uma energia que existe em tudo, que nos permeia no universo, e essa energia existe dentro dos nossos espaços, e no equilíbrio dos 5 elementos da natureza, que são os elementos que formaram o nosso universo, são a base existencial do nosso universo e que eles existem hoje na natureza e nas nossas casas também. Mas, enfim, eu vou iniciar aqui o compartilhamento de tela, porque senão a gente vai poder ficar falando disso aqui muito tempo e eu acho que o foco hoje não é a técnica em si, é assim poder colaborar com vocês com algumas informações mais focadas no momento de agora, tá? Vamos lá, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu tenho que primeiro compartilhar a tela, né? A live tem que estar aberta, o arquivo tem que estar aberto, aí você clica em cima dessa caixinha verde, Share Screen, e clica em cima do arquivo, aí ele aparece. Tá, legal. O arquivo tem que estar aberto, tá? Se ele não estiver aberto... Ele tá aberto sim. Vamos lá, aqui, compartilhar. Vai lá embaixo. Beleza. Pronto, consegui. Então vamos. Vamos lá. Então vamos lá. Já que a gente está falando, né, de energia, todas essas coisas mais sutis que a gente não enxerga, e hoje a gente sabe como é importante, como o nosso inimigo invisível tem poder, né, que a gente não enxerga e como ele está atrapalhando na nossa vida. Eu vou falar um pouquinho sobre um momento onde todos nós passamos, né, quando a gente estava ali dentro da barriga da nossa mãe, onde ali era a nossa primeira morada, onde ali era o corpo que nos envolvia, né, e fora de nós, o universo estava ali acontecendo e nesse momento da nossa chegada aqui nesse universo, o primeiro ato físico que o nosso corpo expressa é a respiração, né? A gente chega aqui, a gente tem a nossa primeira respiração e isso é a nossa impressão digital que fica no universo, né? Que como é que é o nome dele? O Sérgio Frug falou, né, naquela aula da astrologia, esse é o nosso momento, a nossa chegada aqui, fica impresso esse momento em que a gente chega nas estrelas, né? Enfim, não é o caso, mas nesse momento o que acontece quando a gente chega? Se inicia uma troca que dura toda a nossa existência e que eu falo que é o eterno dar e receber, que quando a gente inspira, a gente está recebendo o universo para dentro da gente, e quando a gente expira, a gente está compartilhando um pouco da gente com o universo. E essa troca que dura toda a nossa existência, né? Essa respiração, esse Chi, esse Ki, esse Prana, que é o nosso combustível que abastece todo o nosso corpo, né? Todos os nossos músculos, os nossos tendões, enfim, todas as partes do nosso corpo. Essa respiração, ela não consegue ser vista a olho nu. Vocês concordam que a gente não consegue enxergar a molécula de oxigênio a olho nu? E não é porque a gente não enxerga que ela não existe, né? Essa vibração, ela existe também nos nossos espaços,
Da mesma forma que a gente não enxerga a nossa respiração, a gente tem a influência de várias energias que a gente não enxerga na nossa casa, desde a ligação da rede Wi-Fi, né, o controle remoto com a televisão, a lâmpada, né, que é um item palpável que a gente consegue segurar, a gente consegue ver, só que a energia e o calor que ela gera são imateriais, a gente não consegue segurar. E isso tudo está presente nos nossos espaços. Então, é por isso que eu estou dando esse exemplo, para a gente poder entender como que as energias ficam nos nossos espaços também, né? Porque elas ficam impregnadas, não só a energia dos aparelhos eletrônicos, mas a nossa energia também, né? Visto que a gente habita o nosso corpo, a gente habita o nosso espaço. Existe uma interação, uma troca muito forte da nossa mente, da nossa energia, das nossas emoções, dos espaços com a gente e da gente com os espaços, né? E pensando que a medicina tradicional chinesa, ela considera que a saúde é o resultado do equilíbrio harmonioso entre a matéria e a energia, ou seja, entre o nosso corpo, nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções, isso acontece nos nossos espaços também, porque nós estamos conectados com a nossa morada o tempo todo e ela com a gente. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção como que é a nossa experiência dentro da nossa casa, né? Hoje, mais do que nunca, a gente sabe o quanto que é importante a gente poder estar bem dentro dos nossos espaços. E no momento que a gente consegue perceber, né, esses espaços como seres vivos, mesmo que a parede seja inanimada, ali também tem energia, né? Também a gente recebe as vibrações que a gente vai colocando dentro dos espaços. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção, né? Já que nós somos o alimento, como é que nós estamos alimentando a nossa morada? Eu acho que a gente pode estar o tempo todo fazendo esse comparativo de como a gente cuida do nosso corpo e como a gente cuida da nossa casa, né? Então, se a gente para pensar que a gente está dentro da nossa casa, né, vibrando medo, sentindo medo, ouvindo as notícias negativas o tempo todo, falando de coisas ruins e tudo mais, como é que a gente vai poder estar se sentindo acolhido pelo nosso espaço? O que ele vai estar trazendo de volta para a gente, né? Porque é uma troca, né? Da mesma forma que a gente tem essa nossa respiração, que eu usei lá atrás, que a gente faz isso com o universo, no nosso espaço isso também acontece. Por isso que é tão importante a gente estar atento a isso, né? Selecionar o tipo de mensagem que a gente está tendo dentro da nossa casa. Então, para isso ficar um pouco mais simples, eu vou estar estabelecendo esse comparativo dos nossos corpos físicos com o nosso espaço. O que a gente tem que fazer quando chega um nenê, né? Quando nasce uma criança, quando chega uma vida? Como que a gente tem que se comportar para a gente poder estar vivo, né? Da mesma forma que com um bebê ele precisa respirar livremente, ser limpo, ser nutrido, a gente tem que fazer isso com os nossos espaços, né? E qual é a melhor maneira que a gente pode estar fazendo essa respiração, né? Da mesma forma que essa respiração, né, ela é tão importante, não é à toa que todas as técnicas meditativas estão relacionadas com a respiração, né? A nossa casa também precisa ter um ar renovado. A gente precisa abrir as janelas todos os dias, no mínimo 15 minutos por dia, né? Deixar o ar renovar, deixar essa energia entrar, deixar a luz do sol. Eu trouxe aqui para vocês alguém falou? Sobre a iluminação natural. Se a gente parar para pensar, o sol ele é a nossa maior fonte de energia que a gente tem, né? E é gratuito e está aí disponível para a gente todos os dias. Lembrando que a luz do sol ela diminui a proliferação de vírus, de bactérias, de mofos, né? Que causam doenças. Ela é antibacteriana, antiviral e antifúngica. Ela também é o grande fator para a nossa vitamina D funcionar, né? E vocês sabem que teve um estudo que as pessoas que tinham a vitamina D mais elevadas não foram tão afetadas pelo coronavírus, né? Então, eu trago aqui para vocês que as pessoas, um estudo que foi publicado no Journal of Clinical Sleep of Medicine, que as pessoas são mais saudáveis e produtivas sob a luz natural. Pessoas que trabalham próximas às janelas e recebem mais luz do sol, elas possuem mais qualidade de vida, dormem melhor, produzem mais, com menos estresse do que as pessoas que são privadas da luz natural.
tá? Então, se a gente puder estar fazendo esse exercício todo dia, de estar em contato com a luz, que seja 15 minutos que a gente fique na janela, a gente está tendo o privilégio de receber nessa quarentena toda. Vocês prestaram atenção quantos dias nublados nós tivemos? 3, 4? É uma bênção a gente poder estar recebendo a luz do sol, porque dias nublados têm a tendência de deixar a gente mais deprimidos, né? Aqueles dias chuvosos, aquela coisa, né? De o tempo cinza, o tempo fechado. Então, olha só que bênção que a gente está recebendo de ter tantos dias ensolarados com céu tão azul, né? Como que a gente limpa, né? Os espaços, como que é importante a questão da limpeza, da mesma forma que a gente precisa tomar um banho, ter essa higiene, a nossa casa precisa estar limpa, precisa estar renovada todos os dias também, né? Inclusive, a Cabala considera que a água contém as chaves da cura, da longevidade e da regeneração, né? Tem muitas qualidades místicas e a gente pode estar fazendo essa limpeza nos nossos espaços também, né? Então, é super importante a gente estar lembrando o tempo todo de cuidar da nossa casa como a gente cuida da gente, né? Inclusive, para quem é da tradição aqui, vocês não sabem o poder que tem um banho de mikve, né? O banho de imersão, que a tradição judaica já pratica há né, muitos milhares de anos. A organização, isso é quase que um clichê a gente falar de organização, mas a gente tem que estar lembrando que nós estamos lendo os espaços o tempo todo, a nossa mente ela está conectada o tempo todo com tudo que a gente está vendo e ela vai mandando essas reações para o nosso corpo. Então, assim, os espaços trazem para a gente tanto reações emocionais como reações físicas, né? Como cada um é afetado, é muito individual, dependendo da sua história de vida, do que cada um passou. Mas, enfim, a organização, ela é um fator que, assim, ela pode estar remetendo a gente ao fracasso. Por quê? Porque um espaço bagunçado, ele não tem como proporcionar uma mente clara. Da mesma forma que uma mente bagunçada não vai conseguir organizar um espaço, tá? E outra situação que é importante, a quantidade exagerada de adornos, de objetos, de coisas, isso aumenta o nível do nosso cortisol, que é o nível, né, que é o hormônio relacionado ao estresse. Então, as pessoas me falam, mas o que eu faço? Eu tenho um canto na minha casa que é um canto da bagunça, né? Pensa que esse canto, ele também está influenciando na energia da tua casa toda. E essa foto que vocês estão vendo pode parecer mentira, mas eu já fiz consultorias em casas que não são inteiras assim, mas que têm espaços assim, tá? E as pessoas que com certeza vivem lá não têm muita capacidade de clareza de escolhas. Então é importante, eu sempre falo assim, a bagunça pode existir? Sim, ela pode existir contanto que ela seja temporária. É muito difícil a gente ter a casa arrumada o tempo todo, principalmente quem tem filhos pequenos. Eu sei disso, mas assim, é prestar atenção o quanto que isso, né, também, quanto tempo a gente perde procurando uma coisa num espaço bagunçado. E hoje em dia tem muita gente trabalhando, né, como personal organizer, então eu acho que assim, a gente tem que lembrar que o que está dentro é o que está fora, né? E o que a gente pode fazer para estar trazendo mais equilíbrio para os nossos espaços? Porque se a gente lembrar que a gente começou lá atrás, como eu falei, né, na época das cavernas, onde a gente estava mais conectado com a natureza, com os ciclos da natureza, onde a gente acordava na hora que o sol nascia, ia dormir no horário que o sol se punha, né? E saber que a gente está envolvido por tudo isso o tempo todo, a gente faz parte da natureza, né? Nós viemos dela. Então, a gente pode estar lembrando que a natureza ela é o nosso melhor remédio. E como eu aprendi com o Alan Lopes, né, na formação de geobiologia, ele sempre falava uma frase que eu acho muito interessante para a gente lembrar no nosso dia a dia. O que é bom para nós, para a nossa saúde, é bom para os nossos espaços. E isso não significa você trazer uma floresta para dentro da tua casa, tá? A gente pode estar... eu preparei essa apresentação, vamos chamar assim, esse bate-papo para vocês. Eu tive assim, um insight de estar falando sobre como a gente pode estar lembrando de fazer isso no dia a dia de uma forma fácil. Então, eu resolvi abordar sobre os 5 sentidos, os nossos 5 sentidos da nossa morada interna e da nossa morada externa.
Então, se a gente fica pensando, né, que o olfato, ele é um dos sentidos mais importantes que a gente tem, porque ele está ligado às regiões do cérebro que estão envolvidas em emoções e memórias, que é o nosso sistema límbico, tá? Então, isso significa que um cheiro específico, ele pode desencadear memórias da nossa infância ou de experiências, e as memórias, elas não são apagadas do nosso cérebro, elas ficam ali para sempre. Então, é muito importante a gente lembrar que esse momento que nós estamos vivendo agora, ele vai trazer lembranças adiante de tudo que a gente passou dentro da nossa casa. Então, se for possível, a gente poder estar trazendo olfatos agradáveis, que nos tragam lembranças futuras melhores desse momento que a gente está passando, né? Isso pode ser muito indicado. Isso não é tão difícil de fazer, né? Da mesma forma que a gente se perfuma, a gente pode perfumar os nossos ambientes. Existem vários sprays de aromaterapia, existem óleos essenciais. A gente pode fazer isso através de um chá, né? Lembrando que o que é bom para o nosso corpo é bom para o nosso espaço. Então, se você gosta de um determinado chá, um chá de hortelã, um chá de camomila, você pode passar esse chá através de um borrifador no teu espaço também, trazendo, né, esse aroma para o teu lugar. O nosso tato, né? Como é importante a gente estar nos sentindo aconchegados nesse momento. A gente pode ter isso através do contato com fibras naturais, através das nossas roupas, de tapetes, de toalhas macias, né, de edredons, se aconchegar, né, num dia que a gente está, para essas pessoas principalmente que estão sozinhas nos seus espaços, né, trazer o que a gente pode dentro do possível, né, e quando a gente fala também do nosso tato, é muito importante a gente lembrar que manipular flores, que ter vasos de flores com plantas em casa, isso tudo ele pode trazer muito bem-estar, tá? A biofilia, que é um estudo que ele relaciona o amor à vida, então diz que lidar com plantas, ervas e temperos alivia as tensões e ajuda a reforçar a autoestima também, né? Espaços que tem nos seus escritórios, né, nos espaços corporativos, mais vista para a natureza ou plantas nos espaços físicos, aumentam a produtividade em 6%, a criatividade em 15% e a sensação de bem-estar em 15% também. Isso não é tão impossível a gente conseguir um vasinho, né? Aqui tem o meu vasinho de alecrim também. A gente pode estar trazendo isso para os nossos espaços de uma maneira muito simples e prática. Isso é uma coisa bastante séria que eu vou falar, né? Aliás, vocês perceberam como, para quem pôde participar do encontro com o Alê, na última sala que ele teve presente aqui com a gente, o quanto, né, uma música pode estar alegrando um espaço ou, dependendo da letra que ela está vibrando, né, a gente tem que prestar atenção de que os sons, eles são vibrações que contagiam ambientes, emoções e estados de espírito. A música estimula a produção de serotonina, que é o nosso hormônio da felicidade, facilitando mudanças na química cerebral, podendo gerar a sensação de bem-estar. O Dr. Joel Robertson, ele sugere especialmente as composições de Bach, tá? Que elas trazem muita harmonia para os espaços. Então, eu sempre falo nas minhas palestras como é importante a gente prestar atenção nas palavras que a gente usa dentro de casa, né? Vocês já pararam para pensar se tudo que a gente fala tivesse o poder de se tornar realidade? E, de certa forma, tem. Então, assim, escolher com muito carinho as músicas que a gente vai estar usando nos nossos espaços, porque a gente costuma repetir a letra de músicas o tempo todo, que se tornam mantras, e a gente nem percebe que está invocando essas energias para a nossa vida, para os nossos espaços também. Então, fica a dica, né? Uma pessoa me pergunta, nossa, o que eu faço quando eu tenho que trabalhar, eu estou lavando a louça, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que arrumar a cama, eu não consigo render. Uma dica que eu uso para mim, que eu acho que é eficiente, a gente colocar uma música que a gente gosta para fazer essas tarefas que a gente não gosta, né? Isso pode trazer uma sensação um pouco melhor, né, de alívio. É uma coisa simples, é uma sugestão muito fácil e acessível para qualquer um, né?
E quando eu falo dessa coisa, o quanto, né, os olhos veem e o nosso corpo sente, o paladar, ele é um sentido que ele é bem despertado, né, quando a gente olha para um prato de comida e tudo mais. Então, uma sugestão que eu deixo aí para vocês nesse momento, muitas pessoas até descobriram, né, a capacidade de cozinhar, pessoas que não cozinhavam antes, que estão cozinhando. A gente sugere muito, através de todos esses estudos que eu fiz, o uso de panelas ao invés do uso de micro-ondas, tá? As comidas preparadas em panelas, elas são muito mais saudáveis do que as que são aquecidas em micro-ondas. Então, para quem puder, tiver essa possibilidade, né, de estar utilizando nesse momento mais o fogão, inclusive o Feng Shui relaciona o fogão com a nossa prosperidade. É bom que ele esteja sempre limpo, sempre organizado, sem bandejas sujas dentro do forno, tá? E como é que a gente pode estar fazendo isso com o nosso espaço também, né? Trazendo mais vida para a gente, através de alimentos vivos, né? As sementes, elas são muito recomendadas, as folhas, as frutas. Eu não sou nutricionista, mas a Andrea passou várias dicas interessantes para vocês, o quanto que é importante a gente estar se alimentando bem nesse momento também. Então, buscar ter prazer no momento que a gente está preparando essas coisas, perceber os aromas, né? Perceber o sabor das frutas com mais calma e enfeitar a nossa casa com esses alimentos também é uma forma de poder estar trazendo uma vibração mais positiva, né? Visto que a nossa visão presta atenção em tudo, eu acho que aqui é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento na questão das imagens que a gente tem nos nossos espaços, o que elas transmitem, né? Porque se a gente parar para pensar, os nossos espaços, eles contam a nossa história, concordam? Né? A gente entra na casa de alguém e a gente começa a prestar atenção se aquela casa tem a ver com aquela pessoa. Então, eu acho que a gente tem que estar prestando atenção nisso também, se a nossa morada, se a nossa casa, ela expressa quem a gente realmente é. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas eu posso ter foto de gente que já faleceu? Eu acho que você pode ter o que você quiser, contanto que te traga uma boa sensação, que te traga boas memórias, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente estar espalhando pelos nossos espaços as frases positivas. Nós temos imagens, né? Porque o nosso cérebro está o tempo todo lendo tudo que está ali, né? E está mandando umas mensagens subliminares. O que acontece? O nosso cérebro está captando tudo aquilo que a gente está vendo e nós acabamos vibrando de acordo com isso. Então, imagens tristes, imagens de pobreza, quadros de guerra, pessoas solitárias, né? Será que a gente olha para tudo que a gente tem na nossa casa e a gente está afinado com tudo aquilo que a gente tem? Né? O que aquilo está trazendo para você? Que memória aquilo te traz? Então, é importante a gente estar se sentindo como se a nossa casa fosse o nosso templo. Né? Eu sugiro, principalmente nesses momentos de pandemia, que a gente, né, não está num dia tão legal, arruma a tua mesa com carinho, usa tuas melhores louças, faz uma festa para você dentro do possível, né? É uma delícia quando a gente chega na casa de alguém e é recebido com carinho. Por que a gente não pode fazer isso com a gente também? Uma maneira muito simples da gente se agradar, né? E poder estar trazendo um pouco mais de satisfação. Tudo bem, não é uma festa, mas você pode arrumar uma mesa bonita para sua família, como se estivesse recebendo visitas na sua casa. Você tem que ser a sua visita. Você é o rei do teu espaço, né? A gente tem que estar lembrando disso. E aqui eu vou entrar agora numa parte já que é muito, muito importante, relacionada ao nosso sono, tá? Um estudo da Academia Russa de Ciências mostrou que a proximidade de aparelho celular ou antenas de celular enquanto estamos dormindo altera as fases do nosso sono, principalmente os estágios que reduzem as ondas alfa, importantes para um sono reparador e sentimentos de felicidade e serenidade. A gente sabe o quanto uma boa noite de sono é importante para a gente poder manter a nossa saúde, para a gente poder manter o nosso emocional. A gente tem que estar lembrando que os nossos quartos, eles são os espaços onde a gente se regenera física, mental e espiritualmente. Então, muito importante a gente não ter estímulos
eu digo dos aparelhos eletroeletrônicos para uma boa noite de sono, uma cama confortável, uma iluminação bem baixinha na hora de dormir, se possível, um quarto mais escuro possível na hora de dormir, evitar ter coisas, objetos embaixo da nossa cama. Hoje a gente sabe, né, tem muita gente que guarda os sapatos embaixo da cama. Hoje a gente sabe como é importante a gente deixar os sapatos fora de casa quando a gente chega, porque eles carregam a energia da rua, as bactérias, enfim, tudo mais. Então, lembrar de não ter nada embaixo da cama que possa estar atrapalhando a energia do teu sono. Tá? No máximo, se você tiver aquela cama box com gavetas, que tenham roupas fofinhas, roupas de cama, nada que possa estar interferindo, tá? No nosso sono. Se quiser ter um vaso de plantas também, também são bem-vindos, tá? E o que eu sempre falo que é muito, muito importante, a gente não ter o celular próximo da nossa cabeceira, tá? Porque a poluição eletromagnética, ela não tem som, ela não tem cheiro, ela não tem cor, não tem sabor, tá? É aquilo que a gente estava vendo lá atrás, no início da minha apresentação. Ela é uma energia que a gente não enxerga, eu costumo chamar de agrotóxico dos ambientes, tá? E ela está presente em antenas, em aparelhos celulares, em aparelhos de Wi-Fi, modems de Wi-Fi, eletroeletrônicos. E as pesquisas indicam que o contato prolongado com essas ondas é muito prejudicial à saúde, podendo alterar o metabolismo, gerando distúrbios e aumentando o risco de muitas doenças, tá? Ainda tem muita controvérsia científica sobre o real efeito desses campos, mas hoje a gente sabe o quanto é importante a gente prevenir do que remediar em tudo que a gente puder, né? Então, eu vou deixar aqui com vocês um estudo que foi feito pela Organização Mundial de Saúde. No dia 31 de maio de 2011, ela divulgou o celular como potencialmente cancerígeno, seguindo o entendimento da International Agency for Research on Cancer. Então, pessoas que têm o hábito de dormir com o celular embaixo do travesseiro, eu recomendo que troquem esse hábito, que abandonem esse hábito, tá? Um estudo científico publicado pela Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA, e na Dinamarca, a Universidade da Aarhus, disse que em maio de 2008, filhos de mulheres que usaram o celular pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia durante a gravidez estavam mais propensas a ter problemas de comportamento como hiperatividade e dificuldades para lidar com emoções e relacionamentos ao chegar à idade escolar. Então, gente, fica aí a minha recomendação mais séria nesse assunto, porque a gente está muito conectado agora, está todo mundo com muito uso da tecnologia. Então, se possível, na hora de dormir, desconecta, tá? Isso vai ajudar a tua saúde e você vai estar se poupando de problemas futuros que ninguém merece ter. A questão da higiene também, né? É muito importante que ao usar os nossos banheiros, a gente, quando der a descarga, sempre dê a descarga com a tampa fechada, tá? O Feng Shui também considera esse fluxo de energia que as descargas levam embora como um desequilíbrio de energia nos espaços. Então, é muito importante, se a gente parar para pensar, né, quando a gente dá a descarga com a tampa aberta, tudo que vai pelo ar e a gente respira esse ar, então sempre ter o hábito de fechar as tampas e, se possível, deixar as portas dos banheiros fechadas também. Tá? Eu sei que para quem tem adolescente é mais complicado isso, mas não é impossível. Deixa um bilhetinho ali para todo mundo lembrar. Outra coisa que as pessoas me perguntam sobre objetos quebrados, eles podem remeter a uma energia de falência, né? Eu acho que no momento que uma coisa se quebra, Mazel Tov, agradece, ela cumpriu a missão dela, pratica o desapego, né? Não é legal a gente ter coisas quebradas em casa. A gente tem que ter afeição por tudo aquilo que a gente tem dentro dos nossos espaços, né? A questão das cores também. As cores são... elas têm um potencial de energia em que alguns estudos sugerem que elas podem afetar também as nossas emoções.
Então, a gente tem que buscar um equilíbrio nos nossos espaços, né? Trazer um pouco de cor. Isso é muito individual, a questão das cores, porque dependendo da experiência de cada um. Por exemplo, para mim, que não convivo bem em espaços hospitalares, a cor verde não me traz tanta calma, porque ela me faz lembrar de hospitais. Então, a gente tem que ter essa experiência, né? Não existe uma fórmula de bolo para todo mundo. A gente tem que ir experimentando como é que a gente se sente, né? Só lembrando que os exageros, né, não são bem-vindos. Então, um espaço muito frio, ele pode trazer uma sensação de frieza para a gente. Inclusive, esse posicionamento com o sofá de costas é aquele que eu mencionei logo no início, né, que pode trazer uma sensação de vulnerabilidade e o bloqueio, né, desse fluxo de energia nos nossos espaços. Então, se a gente puder evitar esse posicionamento, melhor, tá? Mas eu queria aproveitar esse gancho só um pouquinho, porque assim, hoje a gente vê, até porque eu vejo, é uma crítica que eu faço em relação a alguns arquitetos, decoradores, onde eles pegam e fazem uma limpeza étnica total da vida das pessoas, vamos dizer, pasteurizam os espaços para ficar bonito na foto, e as pessoas não vivem mais tão bem nas suas casas, quer dizer, ela perde o conforto, fica uma casa cética. Né? E como, vamos dizer, fazer o contraponto disso? Porque é legal, você contrata aqui o arquiteto de grife, não sei o que vai deixar a tua casa ascética. Como voltar a ser tua casa? Vamos dizer, que você falou das fotos e tal, voltar a ser tua e não de alguém que fez uma limpeza nela. Legal, super bacana a sua pergunta, Jorge. Então, eu acho que um ponto que a gente pode voltar, é super importante isso que você falou, porque se o meu sonho era que todos os, uma utopia, né, mas não deixa de ser um sonho, que todos os engenheiros, arquitetos e decoradores pudessem ter acesso a todas essas ciências, a esses estudos, tá? Porque hoje a neurociência, ela comprova cientificamente o quanto os espaços afetam a nossa saúde, tá? E eu sempre faço essa comparação do nosso corpo com os espaços. Do mesmo jeito que cada parte do nosso corpo tem uma função, o braço serve para uma coisa, a perna serve para outra, os olhos para outra, a nossa casa também, né? Por isso que, sim, esse espaço, né, essa sala de estar que nós estamos hoje, cada espaço deveria ter a sua função específica. A sala de estar é um lugar para a gente estar, como nós estamos aqui com as pessoas. O quarto é o lugar para a gente dormir. Ok, nós estamos hoje vivendo um momento diferenciado por conta da pandemia, onde muitas pessoas estão tendo que trazer, né, o seu home office para dentro da sua casa. Se sobrar tempo e vocês quiserem, eu posso falar um pouco sobre isso também. Mas o ideal era que cada espaço cumprisse a sua função. Então, o quarto para dormir, a sala de jantar para jantar, a sala de estar para estar, né? Porque essa pasteurização que você falou, ela acaba trazendo uma falta de identidade da gente com o espaço. A gente se sente perdido lá dentro, né? Você tem tudo num lugar só. Então, você não tem essa diferenciação. Então, eu não quero de forma alguma criticar projeto de ninguém, não é o meu papel, mas eu acho que, assim, a gente tem que estar lembrando de cada coisa no seu lugar. Eu respondi sua pergunta, Jorge? Então, tá bom. Vamos lá. Eu estava falando aqui da questão da gente trazer o equilíbrio, né? Que a gente tem aqui duas figuras, uma muito fria, uma muito quente. Então, a gente pode perceber como que é importante a gente estar buscando o equilíbrio, né? Quem é que vai conseguir dormir num espaço desse todo colorido? É muito complicado. Então, e essa relação que você falou, né, com os nossos objetos, eu acho que essa personalização, ela tem que vir com tudo aquilo que a gente tem dentro de casa, né? Muitas vezes a gente tem coisas que não fazem sentido, presentes que a gente ganhou e que estão ali simplesmente por estar, né? A gente está tendo tempo de prestar atenção em tudo que a gente tem na nossa casa. A gente tem que ter uma empatia com os nossos espaços. E essa empatia, ela pode acontecer através de tudo que a gente tem lá dentro também, né? Outro ponto que é importante a gente lembrar é de manter sempre em ordem
todo o sistema hidráulico e elétrico, né? Lembra que as nossas avós falavam assim, o dinheiro vai por água abaixo? Então, o Feng Shui considera isso mesmo, né? Considera que vazamentos, eles podem estar trazendo perdas financeiras. E a iluminação, ela pode até estar relacionada também com o nosso sistema nervoso, né? A Sandra Strauss, que é a minha querida, que a minha próxima formação vai ser de terapeutas da Cabala da Casa, que eu vou fazer com ela, que é um curso que começa essa semana. Eu estou super animada, que vai unir muitos conhecimentos da Cabala com a casa. E ela fala uma frase que eu acho super legal, que ela fala que as lâmpadas, elas estão relacionadas com a nossa luz espiritual, né? Então, vamos fazer a nossa luz brilhar, né? Queimou a lâmpada, troca. Luzes queimadas, lâmpadas queimadas não são bem-vindas, tá? Lembrando o quanto que é importante, né, para a gente que é aqui da tradição judaica, não é à toa que a gente usa as mezuzás nas portas de casa. A porta de casa, ela separa o nosso espaço tão sagrado do que está lá fora. Então, é muito importante que a gente tenha... o Feng Shui considera que a energia entra pelos espaços, pela porta de entrada, tá? Então, o ideal é que essas portas abram sempre para dentro dos espaços, sem nada atravancando atrás, para que essa energia possa entrar, assim como o ar entra pela nossa boca, né? Que a energia possa entrar nos nossos espaços livremente, poder fluir livremente lá dentro também. O que é importante a gente se lembrar também, né? O quanto que a gente precisa buscar um equilíbrio na distribuição dos móveis, né? A gente não percebe que muitas vezes a gente anda dentro da nossa casa desviando dos objetos, né? Por um excesso de móveis, por um excesso de adornos, de objetos que estão ali. Isso pode até trazer desalinhamentos no nosso corpo físico, por a gente ter que transitar desviando também. E a gente tem que prestar atenção, né? Olha só quanta coisa tem nesse quarto, num espaço tão pequeno. Como é que a gente vai transitar livremente por aí? Que sensação isso vai trazer para a gente, né? Que nós estamos apertados, que nós estamos oprimidos, que tem muito mais estímulo do que precisa nesse espaço, né? E muito importante a gente estar lembrando também dessa questão da forma e função, né? Se a gente se imagina subindo nessa escada, que sensação ela vai trazer? Não tem como trazer uma sensação de segurança, né? A gente vai estar transitando de uma forma insegura e a gente começa a ficar inseguros também. Então, sempre prestar atenção como é que a gente está sintonizado com essas coisas que a gente tem em casa, né? E buscar o nosso equilíbrio sempre, em das maneiras que for possível. Isso que eu falo. Hoje a gente está vivendo um momento único, onde a gente está tendo que fazer muitas adaptações, mas lembrando que tudo que a gente está colocando do nosso espaço, né, ele vai levar um tempo para a gente voltar a ter a nossa casa como ela era antes. Então é importante a gente lembrar que o que a gente está colocando ali, tanto em palavras como ações, vão levar tempo para dar frutos. Então, é importante a gente lembrar que daqui a um tempo a gente vai estar olhando para esse momento que a gente está vivendo agora, e se a gente conseguir ter boas memórias do que a gente viveu na nossa casa durante esse período, para passar adiante para os que chegam, isso vai ser mais proveitoso, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que a gente tem uma conexão com algo maior e agradecer, né? Que nem uma amiga falou assim, poxa, mas eu tenho que cozinhar, eu estou tendo que não sei o quê. Graças a Deus a gente tem uma casa, né? Eu falo, eu agradeço todo dia por coisas banais, que a gente não valoriza mais, desde ter a eletricidade, a gente tem um sistema hidráulico, né? Nós temos a nossa casa, nós temos o conforto, nós temos roupa de cama, nós temos pasta de dente, sabe? É uma coisa que, se a gente olhar lá para trás, olha quanta coisa que a gente tem a nosso favor que a gente não valoriza. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes no momento que a gente está um pouco desalinhado, né, dentro de casa, que fala assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Nossa, muito bom.
né, que você tem a tua casa ali. Então, assim, eu também aproveito para trazer o meu agradecimento em poder estar compartilhando aí com vocês. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Eu tinha falado no começo que a gente ia sair, assim, que era legal, porque essas reuniões a gente sai sempre melhor do que entrou, e com certeza, hoje mais uma, Então, muito bom. Laís, Foi muito bacana. Laís, só para organizar, compartilhar, a Ana Rosa levantou a mão primeiro, depois o Mussi, e aí, como a gente está chegando, assim, o horário ele está super estourado, só ver quem mais quer falar, e depois a gente começa, infelizmente, a terminar, porque, assim, o que você colocou de assuntos, eu demorei algumas delas 5 anos para aprender na faculdade. Então, assim, super legal, e é muito isso mesmo, assim, o que você falou assim, o cara que não matou as aulas e tentou aprender alguma coisa em arquitetura e fazer boa arquitetura, ele usa isso. É que a gente esqueceu muito desses bons usos e hábitos em função da estética. Sim. E hoje a gente está tendo que buscar esse equilíbrio. Vamos dar voz para o pessoal. Então, assim, Ana Rosa, vamos lá, depois o Mussi, e depois a Elza quer falar também. A Elza também, e depois a Laís responde de uma vez os 3, pode ser assim? Claro, claro. Laís, pode ser? Por causa do horário? Só por causa do horário. Laís, parabéns pelo trabalho maravilhoso. Eu trabalho com Feng Shui aqui em Israel, eu trabalho na sala de parto com gestantes, dentro do Feng Shui e com aromoterapia. Então, eu tenho uma dica, principalmente agora, e é super, super legal para vocês no Brasil. Eu trabalhei com a máscara e para equilibrar e também fortalecer a Maharata Rissoni, a defesa do organismo. Eu uso a máscara com spray de alecrim. Ou uma gotinha ou spray de alecrim. É muito bom para você, para todo mundo é muito bom isso. E também equilibra. E pode ser uma gotinha de lavanda também, que acalma. E isso faz parte do Feng Shui dentro da gente. E eu trabalho muito com isso aqui. E parabéns pelo trabalho. Adorei estar com vocês. Eu vou ter que sair por causa do horário. Eu tenho um outro trabalho para fazer. E eu gostaria muito de ser convidada. Agradeço o convite. E se eu puder participar uma próxima vez. Boa sorte para vocês aí. Que legal, Elza, deixa seu contato aqui no chat, aí a gente manda para você quando a gente tiver os outros assuntos. Obrigada pelo convite. Dela agora, sim, fazer. Super interessante isso que você falou, eu adorei a sugestão, eu faço bastante uso da aromaterapia e um dos estudos que eu faço também sobre a alquimia diz que os alquimistas, na época da peste negra, os alquimistas eram os médicos da época, né? E eles conseguiram não ser contaminados pela peste negra porque eles utilizavam aquelas máscaras, que são aqueles bicos que a gente vê em Veneza, e dentro dessas máscaras eles usavam algodão com aromaterapia. Então, isso foi o que ajudou eles não serem contaminados. Então, eu achei muito legal a sua sugestão. Exatamente. Parabéns. Muito obrigada por essa dica. Excelente. Valeu. Boa sorte para vocês, saúde para todos. Amém. E a gente se vê. Obrigada pela presença. Obrigada. Mussi. Mussi, você, Mussi. Oi. Então, vou agradecer a Elza também pelo alecrim, já vamos adotar, porque é horrível mesmo a máscara. Parabéns pela Elza e parabéns a você, Laís, porque eu estava tentando pensar nas minhas perguntas, mas com o tempo você respondeu todas. Então, eu ia falar sobre plantas, você já tinha falado. Daí eu ia falar sobre aromas, você já deu todas as dicas e como tem essa alegria, né, de você ter plantas e aromas que te agradam em casa. Bom, sobrou uma pergunta, eu vou ter que entrar na área comercial. Eu trabalho com imóveis, né? Eu sou administradora, e você acha que com todas essas técnicas de aromas e de plantas e de Feng Shui,
e colocar um equilíbrio, você, em 2 apartamentos diferentes, um você vende mais rápido do que o outro, eu acho que isso vai atrair pela neurociência, pelo equilíbrio, pelo Feng Shui, você acha que isso vai agradar mais um apartamento do que um outro que está mais assim, branco e seco? Oi, Mussi, obrigada aí pela sua pergunta. Olha, aqui está o meu vasinho de alecrim, para vocês verem que eu não estou mentindo. Que legal que você, espero que você adote. Olha, eu acho que é o que eu comentei lá atrás. Como cada um reage aos espaços é muito individual. Existem algumas técnicas que podem favorecer para um espaço passar essa sensação de mais harmonia e equilíbrio. Tá? Eu acho que, eu acredito que, sem dúvida, um espaço mais harmonizado e mais equilibrado, ele vai se tornar mais atraente. Mas tudo depende de como a pessoa que entra nesse espaço está aberta para receber essas informações subliminares, né? E que legal que você trabalha nessa área. Eu acho que você pode fazer um teste. A minha sugestão é que você faça um teste para ver como é que as pessoas se sentem quando entram, né, num espaço que esteja mais equilibrado, mais saudável, do que num espaço mais sem vida, vamos chamar assim. Respondi a sua pergunta ou não? Respondeu, mas você vai estar lá junto para a gente arrumar tudo? Se a pandemia terminar, vamos embora. Então tá bom. Obrigado, Laís. Parabéns, hein? Foi super legal. Parabéns. Fico feliz, inclusive, por ter público masculino hoje aqui, né? Que é raro vocês se interessarem por esse assunto. E, assim, muito legal. Agradeço em especial a participação de todos os homens aqui, viu? Estamos aí, muito bom. Legal. Ana Rosa, e depois a Jo quer falar também. Vamos lá. Eu acho que a Ana Rosa levantou a mão sem querer. Jo. A Anitta tinha... A Anitta estava de mim. Então, a Anitta e depois a Jo, né? E aí a gente termina, tá, gente? Já foi o horário, né? Não vai, Anitta, não? Acho que a Anitta também foi sem querer, é isso? Então vai. Queria fazer uma pergunta. Vamos lá. A Anitta está ali. Eu queria fazer uma pergunta. Olha, uma ocasião entrou uma pessoa que mexia também com energia, entrou na minha casa e viu uma planta que eu tenho há muitos anos e me apavorou. Falou, tira essa planta daqui, que essa planta dá muito azar. Aí, quando eu fui tirar a planta para jogar fora, eu senti uma coisa que eu não deveria ter jogado a planta fora, eu não joguei até hoje. Pode existir plantas que dão realmente azar dentro de uma casa? Olha, eu não sou paisagista, eu não conheço uma planta que possa dar azar. Eu já ouvi algumas opiniões a respeito de cactos, tá? Que eu também não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu acho que você já deu a sua resposta, que eu acho que é exatamente isso que a gente tem que fazer. É o exercício de sentir o que aquilo traz para você, independente do que o outro está te dizendo. Se para você aquela planta te traz uma sensação boa e você não percebe nada de errado nela, eu acho que você fez super certo de manter ela no seu espaço, né? Enfim... Eu acho que plantas são seres vivos que também estão trocando a energia do nosso espaço, elas absorvem energia, né? Então, eu acho que existe essa troca, né? Enfim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, eu sinto isso, exatamente. Muito obrigada, é isso mesmo. Imagina, que é isso. Oi, Laís. Primeiramente, muito obrigada, foi sensacional poder te ouvir. Que delícia. Com certeza vou rever o vídeo depois. A minha pergunta é sobre as plantas no quarto de dormir. Eu fiquei na dúvida porque eu já tinha ouvido falar muito que a gente não deveria ter planta no quarto porque elas fazem fotossíntese com a luz, mas à noite elas respiram que nem nós, emitem gás carbônico que nem nós, né? Eu já ouvi falar de plantas que fazem fotossíntese à noite mesmo sem a luz. Eu não confiei muito, mas eu queria saber se você poderia falar um pouco sobre isso. Então, Joana, como eu te falei, eu não sou especializada na parte de paisagismo, tá? Apesar de ter
uma pessoa que fez um paisagismo baseado no Feng Shui aqui em casa, e ela defende a prática de que a gente pode sim ter plantas no quarto, mesmo porque para você ter essa interferência da fotossíntese, você teria que ter uma floresta no seu quarto para que isso pudesse estar realmente atrapalhando o teu sono. Eu sei que existem muitas plantas que são usadas para neutralizar os campos eletromagnéticos dos espaços também. Então, eu acho que assim, fica a minha dica mais uma vez para ver como você se sente. Experimenta tirar a planta do seu quarto uma noite e percebe se tem alguma diferença no teu sono ou não, se no dia seguinte você está se sentindo mais ou menos disposta, né? Eu acho que a gente tem que ir testando o tempo todo, né? Eu não tenho propriedade para te dizer se faz mal ou se faz bem, mas eu acho que assim, eu tenho planta no meu quarto e me sinto muito bem, durmo bem, graças a Deus. Obrigada. Alguém mais quer colocar alguma coisa? A Anitta levantou de novo a mão. Não, acho que ela não baixou, acho que ficou... Então, legal. Pô, sensacional. Obrigado. Acho que foi ótimo para todo mundo à tarde. Todo mundo está, acho que, vendo como mexer nos seus cantos para fazer melhores ambientes, equilibrados. Tá todo mundo olhando, né, para casa, procurando o que a gente vai mexer hoje, né? Eu queria aproveitar até o gancho e puxar para a quinta que vem, que aí ela falou, vamos dizer, do ambiente, e tem outra coisa que também mexe de alguma forma, que é a economia comportamental, como é que cada um lida com as coisas e tal. E a gente trouxe, topou participar, o Samidana. Então é muito legal porque é um craque do assunto, ele manda super bem. Até a Steph pode falar um pouquinho. E para agradecer de novo, passo para a Steph, depois acho que Laís dá o passe, o gol final aí. Que legal. O Samidana é um economista na GV, né? Ele é comentarista, era comentarista da Globo, é um cara super fera, e ele é fera nesse assunto, economia comportamental, que é a economia que estuda por que a gente toma decisões irracionais, que a gente acha que é racional, né? Então, tem tudo a ver um pouco, ele mistura psicologia com economia, então é um assunto que tem tudo a ver com o que a gente está passando agora, né? Por que a gente compra uma bolsa cara? Por que a gente toma decisões erradas mesmo de consumo? Então, é um assunto que vale a pena todo mundo ouvir, ele é super engraçado, ele é jovem, né? Ele é mais jovem que a média da gente aqui, e vocês vão adorar, vocês vão adorar. Quem nunca viu ele ele não está mais na Globo News, né? Mas quem nunca viu vai adorar o Sami, ele é sócio do clube também, né? Ele tem crianças pequenas, então a gente gostaria que todos viessem na próxima, tá? Perdão, ele está na Jovem Pan agora, ele saiu da Globo, está na Jovem Pan. Só para vocês lembrarem quem é aquele personagem que fazia o comentário da parte econômica e terminava sempre dizendo um tchau. Sim. Ele era muito simpático nessa parte. E fora que, assim, quem for sócio do clube, né, esbarra com ele facilmente, tá? É um cara super legal. Então, venham todos, até porque o Sami também merece ser prestigiado. Mesmo sendo feriado, vai ter, né? Ali no mais. Vai ter. Né, Stephanie? Quando vai ser? Vai sim, quinta-feira. Essa agora. Isso, às 4 horas, aqui. Só para lembrar, toda terça e quinta tem algum assunto rolando legal aqui. Você viu hoje, sensacional. O último foi também, o antes, todos, tem sido super legal. E só para recordar, é que todos os nossos colegas que vêm fazer essas apresentações somos todos da Hebraica. A Hebraica somos nós. Então é muito legal curtir quem é bom na Hebraica também. Nós todos compartilhamos um bem-estar muito grande com vocês, todas e todos. Boa, Rui, boa, Rui. E a verdade, a gente tiver ideias, Eva falou que teve ideias, passa para a gente, Eva, que a gente pode abrir até espaços diferentes, né? Assim, hoje a gente tem esses dois e a gente se diverte muito, tá? Montando, pensando em quem a gente gostaria de trazer, né? Que o grupo sou eu, o Jorge, o Rui, que falou, o Mussi, a Joana e a Silvia, né? E a gente... O Olívio também está aqui, né? O Olívio também. Olívio, cadê o Olívio? E a gente se diverte muito, tá? Discutindo, teve ideias. E hoje a gente até brincou, a gente esqueceu, né? Porque passou o tempo, mas a gente brincou até da gente poder fazer cantar, né? Vocês querem fazer uma música de despedida? Eu lembrei agora, gente, que a gente combinou disso. Se vocês quiserem cantar, a gente pensou em cantar
era uma casa muito engraçada. Eu sou muito desafinada, então eu não sou a melhor pessoa para puxar, mas a gente imaginou a gente terminar com um momento de alegria entre todos nós, né, nesse momento difícil. E quem puxa, gente? Quem canta melhorzinho? Pô, como vai passar para bagunça, que eu vou abrir os microfones de todo mundo? Antes disso, só acho que a Laís dá a bola final, aí o Albonico ofende todo mundo, e a Steph puxa a gente da minha casa. Eu queria perguntar um negócio. O Múcio é o nosso maestro. Vai lá, Múcio. A gente puxa. O Daniel... Legal. Eu queria só aproveitar antes da cantoria agradar. Eu vi que agradecer vocês muito. Eu estou vendo aqui os comentários. Tem vários agradecimentos. Eu fico super feliz de ter colaborado, contribuído com vocês de alguma maneira. Espero que eu tenha inspirado cada um de vocês a fazer qualquer mudança que traga resultados positivos. Alguém me pediu em casamento aqui, eu já sou casada, obrigada, Flávio. Eu tentei compartilhar aqui os meus contatos, mas eu não sei por que não está indo. Mas a Silvia colocou o meu telefone aí. De qualquer forma, para quem tiver mais interesse em conhecer um pouco mais, entra na Morada Harmonia, tudo junto, tá? E, enfim, eu acho que é legal a gente fazer um exercício, essa cantoria, com certeza, para fechar com alegria aí esse momento, que vale a pena. Vamos mudar a vibração dos nossos espaços. Eu ia até fazer uma dinâmica com todo mundo, mas já que a gente passou do tempo, fica para uma próxima vez. Mas eu acho que a gente pode estar fazendo esse exercício, né? De pensar em alguém entrando na nossa casa, imaginar que a pandemia acabou, a gente saiu para comemorar, esqueceu a porta aberta e, de repente, uma criança entrou lá dentro e ficou tentando imaginar quem é que morava ali, através das coisas, dos objetos, das roupas, né? A gente pode ficar imaginando como que essa criança que nunca viu a gente ia imaginar quem nós somos, né? Então, eu acho que a gente pode estar fazendo um exercício aí também de estar se abraçando, para vocês receberem o meu abraço virtual. Para aqueles que estão mais sozinhos, isso é uma coisa que a gente pode fazer sempre, tá? Trazer um pouco de aconchego para a gente também. E vamos lá fechar com muita alegria. A Silvia sugeriu da gente cantar aquela canção do Era uma Casa, muito engraçado. O Jorge vai abrir, já abriu, Jorge? Já abri. Então, porque nós temos uma casa e ela não é nada disso que a gente vai cantar. Então, vamos lá, gente. A gente não vai compartilhar a letra aqui, cada um canta do jeito que sabe, porque todo mundo deve saber. Adorei! Então, a gente se vê cantando e acabar com alegria. Tá e bom? quero agradecer em especial a dona Miriam. Posso cantar uma música? Mostrou um vasinho de plantas que Parabéns, Laís, adorei. Ótimo. Vamos lá, vamos começar? Posso cantar uma música? Uma casa muito engraçada. Não tinha nada. Não podia entrar nela, não. Porque a casa não tinha chão. Ninguém podia rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, Porque na casa não tinha mas era feita com muito esmero na rua do Bonde número 0. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Tchau, 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 tchau. Tchau, gente. Obrigado a todo mundo por ter participado com a gente. Valeu, valeu. Próxima vez a gente vai colocar a letra. Já tinha esquecido. Olha, Samidana, hein? Olha o tchau do Samidana. Tchau, gente. Adorei encontrar todos vocês aqui. Muito obrigada. Tchau, dona Miriam. Tchau, bom. Tchau, querida. Muito boa, muito boa. Um abraço. Um abraço. Um abração. Um abraço. Foi ótimo, ótimo. Vocês têm trazido cada coisa. Maravilhoso. Anitta. Jorge.
Eu estou na rua, assistindo na rua, porque eu tive que ir até ao médico. Olha! Por isso que está esse barulho, porque eu estou na rua. Tá tudo bem com você, Anitta? Eu não queria perder. Tudo bem, eu não queria perder a Laís, porque a gente assistiu ela no Lehaim, eu tinha adorado ela, eu falei, não vou perder. Então, carreguei o telefone junto comigo. Estou ótima, é que eu tive que fazer uma consulta rapidinha, mas tudo bem. Mas eu estou na rua e levei o celular e estou assistindo tudo. Parabéns, muito bom. Que delícia, fico feliz. A Anitta não perde uma, tá sempre junto. Não, a gente não perde. O médico falou assim, já é fiel, o médico falou assim, o médico perguntou que barulho é esse? Muito bom, perguntou mais vezes. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Queria te perguntar um negócio, Jorge, dá? Sim. Hoje de manhã eu ia ter um negócio de Israel com Ariel, Pindergan, lembra? Ia ter, mas era às 10 da manhã, não foi então, não? Não acompanhei, desculpa. Acho que tem que pegar a programação do clube. Não está. Era programado às 10, mas não foi. A gente até pode perguntar e ver o que aconteceu. Tá bom. Obrigado. Mas legal, obrigado a todo mundo por ter participado. Obrigada, tchau. Aí foi demais. Ótimo. Tem sido ótimo. Laís. Oi. Laís, você está ouvindo? Que eu perdi o começo. Você é parente de quem, Gottlieb? Eu sou irmã da Liane Gottlieb. Meu pai era Coleman Gottlieb e minha mãe é Raquel Gottlieb. Raquel era amiga minha de infância, viu? A sua mãe foi minha amiga de infância. Eu lembro que você comentou. Lembra, Laís? Alguma coisa a ver com o Ilan? E sua mãe é gêmea, não é gêmea? Tua mãe é gêmea. É gêmea. Gente, eu esqueci de comentar, eu tô vendo que ainda tem 25 pessoas aqui. Para quem tiver interesse, eu também tenho alguns assuntos que eu escrevo no meu blog, que está dentro do meu site, tá? Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais, tem assuntos profissionais e tem assuntos da minha vida pessoal também, onde eu fiz o uso de todas as técnicas com que eu trabalho. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, eu vou ficar super feliz, tá bom? Laís, olha, eu lembro de você todos os dias. Olha como cresceu. Ai, dona Miriam, tá vendo? É isso que eu falo. A gente rega as plantas e isso não é uma delícia? Eu adoro. Ela cresceu tão bonitinha. Fiquei super feliz, super feliz. Laís, a gente traz vida para os espaços. Você pode repetir teu blog, porque ela entrou no meio? Tá aqui no chat, Morada Harmonia, tudo junto. Sim. .com.br/blog. /blog. Tá bom. Obrigada. Bom? Imagina, gente. Um beijo. Obrigada. Um beijo. Para todo mundo. Um beijo. Tchau. Laís, tem que conhecer você. Tchau, anfitriões. Tchau, anfitriões. Bacana. Esses anfitriões são 10. Muito bacana. Adorei conhecer você, Laís. Obrigada, olha, Kelly. Obrigada. Dee dee dee,